Queridos, a paz do Senhor, este é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando hoje a 9ª lição, orando e jejuando como Jesus ensinou. O textuário está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3, e está escrito assim: E disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Verdade prática: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 18. E a nossa lição, como sempre, tem alguns objetivos. Primeiro, conceituar a oração como um diálogo com o Pai. Segundo, explicar a oração que Jesus ensinou. E terceiro, relacionar oração e jejum. Hoje nós estamos felizes por o comentário dessa lição e também pela participação do nosso pastor vice-presidente, pastor Saulo, que está conosco hoje. Para nós é uma honra, pastor Saulo. Muito bem-vindo. Prazer. E também professor Joás, mais uma vez com a gente. Sim. Professor, pastor Saulo, nós estamos na 9ª lição. Na lição da semana passada nós estudamos sendo verdadeiros e nós entramos no capítulo 6 de Mateus. Concluímos os 5 aí com 7 lições, né, professor e pastor? E hoje, na 2ª lição consecutiva, ainda no capítulo 6. Pastor, lição muito importante para nós, né? Sim. E todo o sermão do monte que nós estamos aprendendo é uma importância extrema. E não menos hoje, falar sobre oração, sobre jejum, é algo prático, né, do cristianismo, do evangelho, e de suma importância para todo cristão sincero e verdadeiro. Muito bom. Professor, seguindo o modelo de Jesus, né? É isso aí, ele vai lançar as bases aí que vão servir de suporte, né, de modelo, para a gente, como nós devemos fazer, né? Essa prática, que é uma prática devocional de todo cristão, né, de jejum e de oração. Ele vai ensinar como se faz, né? Para quem está nos assistindo, o pastor Saulo é o nosso pastor vice-presidente, primeiro vice-presidente, e também o pastor da regional da ADEC em Apim. Isso é muito bom. Vamos lá, pastor e professor Joás, vamos começar a nossa lição extensa. Eu quero aproveitar bastante aí o comentário de vocês para a gente trabalhar essa lição. A palavra-chave dessa lição de hoje é oração. Introdução. Nessa lição, aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai, em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Por isso, estudaremos o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Professor e pastor, a oração é uma prática que deve ser exercida por todo cristão, e jejum também. Só que hoje a gente vê muita divergência nesse assunto. Então, a introdução está dizendo que Jesus ensinou de forma correta. Hoje nós vamos aprender que forma é essa, né, pastor? Sim, que é necessário orar, né, com certeza, faz parte da vida cristã, mas também ele vai nos ensinar a maneira correta da oração. Né, o que nós está aprendendo, há um modelo que Jesus nos ensina, nos apresenta, e era um modelo que ele próprio apresentava quando orava e buscava a presença e a orientação do Pai na sua vida terrena aqui, entre nós, né? Eu acho interessante que ele como se fosse uma sequência do que ele falava anteriormente, né? A gente viu na lição passada ele falando sobre as obras de caridade, né? E como que aquilo deve ser feito. Muito do modo de fazer, né, tem a ver com aquela lição passada. Né? As orações e os jejuns, né, devem ser feitos segundo aqueles moldes também, de sinceridade, né? Sem ostentar, sem ostentação, né? Tem que ser discreto, tem que ser sincero na oração. Então, é como se fosse uma sequência mesmo da aula que nós vimos semana passada. Dentro do sermão, né? E já dentro dessa palavra que estaremos estudando, já que é um modo certo de se orar, também há uma prática errada dentro da oração. Né? E é isso que Jesus quer
nos advertir, nos alertar como orar de maneira correta, que vai ser ouvida e atendida por Deus. Porque uma oração que foge do modelo bíblico, do modelo que Jesus vai ensinar, é uma oração que não vai trazer um resultado. E isso é muito importante a gente estar observando. E tem muita coisa, pastor, dentro do que eu estou falando, que o professor acabou de falar, que bloqueia as nossas orações. Pedro, por exemplo, falou de algumas condutas entre marido e mulher que pode bloquear as orações. Ele citou um dos bloqueios. Jesus vem falando em sequência aí sobre a vivência dos irmãos, não retribuir o mal com o mal. Então são alguns ingredientes, alguns obstáculos para a oração também. Antes de Jesus falou da oração, primeiro ele tratou as duas comunhões, né? A vertical e a horizontal. A vertical com Deus eu preciso estar bem, mas a horizontal com o meu próximo também preciso. Se eu não estiver bem, minha oração é bloqueada. É uma sequência de ensino, né? O Sermão do Monte, ele é toda uma sequência, interligando um ponto com o outro. A nossa convivência entre nós, como o nosso professor Jorge disse aqui, as lições anteriores, elas estão interligadas. E vai, né, vir, como nós estamos tratando aqui, sobre oração. Como ter oração ouvida e respondida por Deus? Vivendo bem, familiarmente falando com a esposa, com os filhos, vivendo bem com os irmãos, tendo uma boa convivência. Isto vai servir para que a oração também seja ouvida e respondida pelo Senhor. Muito bom. O ensino de Jesus é tão simples, né? Que parece que às vezes a gente negligencia por conta da simplicidade. Da simplicidade. É tão simples que a gente não para prestar maior atenção às verdades que a gente ouve, né? E nesse sentido, pode ser que há muita gente hoje cristã que tem suas orações impedidas, que não tem suas orações respondidas. Não é que não são ouvidas, não são respondidas, porque negligenciam essas coisas que Jesus falou, né? Para que a minha oração tenha uma atenção e tenha uma resposta de Deus, eu preciso estar bem com o meu próximo, eu preciso tratar a minha família com honra, né? Eu preciso liberar o perdão com rapidez, né? E com sinceridade. Sem essas coisas a oração nem chega, né? A oração é impedida, a resposta não chega, a resposta não vem. Então são fatores assim que a gente negligencia, que são impedimentos para a oração, né? Na palavra do professor Jorge, então, a gente entende que a oração não se resume apenas ao momento de se dobrar o joelho. Já é todo o preparo de um dia que vai culminar com aquele momento de joelho dobrado. Mas o que foi feito durante o dia, não é isso, professor Jorge? Vai refletir na oração, na hora de dobrar o joelho para orar. Muito interessante. A boca fala do que o coração está cheio, né? Se está cheio de maldade, como é que vai orar, né, pastor? Exatamente. Muito bom. Bom, nós já fizemos aqui uma boa introdução e nós vamos a nossa lição dividida em 3 capítulos, como a gente sempre fala. O primeiro capítulo, a oração, é um diálogo com o Pai. Está subdividida em 3 tópicos. Depois, o capítulo 2, a oração que Jesus ensinou. E o terceiro, oração e jejum. Vamos lá. A oração é um diálogo com o Pai. Ponto 1, a natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, o qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, como confissão, adoração, comunhão, ação de graças, feito de modelo belo por Miriam e Davi, por Débora e mais uma série de outros personagens. No Novo Testamento, Paulo exortou aos cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Bom, professor, pastor, nós começamos a falar aqui da natureza da oração. Eu me lembro de um vídeo uma psiquiatra, doutora Rosane, muito boa. Ela falou o seguinte, que a oração é a melhor psicoterapia do mundo e muitos cristãos não sabem dessa ferramenta. Isso faz bem para a alma. É o clamor da alma, como está aqui no próprio comentário da lição, ao diálogo da alma com Deus. E hoje a própria ciência, como o senhor está citando aí, é um psicólogo que reconhece o ato benéfico da própria oração para o próprio ser que está orando. A gente abre, né, o coração. Quando quem vai a um psicólogo, vai para conversar, para falar. E muito mais quando se coloca diante de Deus e abre a alma, se derrama
como está aqui, em adoração a Deus, em comunhão com Deus. A gente pensa muitas vezes que oração é apenas petições, né? O que não corresponde à realidade. A gente passa um período de oração longo sem fazer nenhum pedido. Muitas vezes adorando ao Senhor, em comunhão com Ele, sendo grato, porque oração não é sinônimo de petição. Eu acho que oração é muito mais comunhão. E quem tem uma vida de comunhão com Deus tem prazer em se pôr diante dele em oração. Mateus 6 é sobre isso, né? É Sim. sobre comunhão. E nessa porção aqui, né, versos 5 até o 18, do Sermão do Monte é a porção mais comentada, né? Principalmente essa parte da oração dominical, né? A oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, né? Essa aí teve comentários muito ricos já no começo da era cristã, né? São Gregório, Santo Agostinho fizeram comentários assim estrondosos sobre essa oração somente, né? São Gregório, por exemplo, lá no quarto século, comentando, no seu comentário ao Pai Nosso, ele levanta a discussão trinitariana, provando a divindade do Espírito Santo, a divindade de Cristo, né, do Filho. Ele levanta a discussão do pecado da escravatura, né? Você ter escravo é um pecado. Ele levanta isso no quarto século. Baseado na oração do Pai Olha, Nosso. Que coisa, né? Quando que a escravidão foi abolida aqui, por exemplo? Que aqui chega tudo um pouco mais tarde. Né? Foi um dia desse, né? Lá no quarto século, um homem de Deus debruçado sobre a oração do Pai Nosso, sobre essa passagem de Mateus 6, ele entendeu que a escravidão é um pecado. São comentários ricos quando a gente fala da oração, e a gente sempre foca nisso, pastor e professor, que são os passos de Jesus, são o ensinamento de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, ao mesmo tempo que simples, são complexos vamos falar assim, pela interpretação de muitas pessoas. Daí a complexidade. Mas se a gente for passar numa peneira, é muito simples o Evangelho. Ele não veio para complicar, né? Ele veio para simplificar o máximo para que nós pudéssemos entender. E um assunto que, apesar de parecer tão assim simples, que é a oração em si, ela própria é uma complexidade. Um ser humano dobrar o joelho e falar com o ser eterno, alcançar um ser eterno, criador de todas as coisas, a gente já fica um pouco assombrado. Aí vem o Senhor para explicar e dizer que é simplesmente um filho se apresentando diante de um pai. Quando ele começa a oração, vocês vão orar assim, o Pai Nosso. Ele simplifica o máximo que se possa e mostrar em relacionamento de um filho se relacionando com um pai. E vamos, por assim dizer, um pai muito amoroso, que é o nosso Deus. Ele simplifica a oração. O que eu vejo mais simplificar na oração, no ensino de Jesus, é isso. Essa relação de um pai com um filho com seu pai. E acredito que nenhum de nós, que como filho, tem dificuldade de se aproximar do pai e de apresentar não somente petições, mas agradecimentos, estar diante dele em comunhão. É o que Cristo faz nessa oração. E aí a gente vai, quando vai para o outro lado também, vê que ela é algo muito profundo, a ponto desses grandes homens, pensadores, né, conseguirem extrair tanta verdade em algo tão simples que Deus falou para nós. Parece paradoxal, né, mas não tem nada de contraditório, né? Uma coisa pode ser simples e muito rica ao mesmo tempo. Muito profunda. Né? É o caso aqui, essa porção aqui é muito simples. Aí a gente às vezes negligencia a simplicidade e perde a riqueza, né? Não, isso aqui é muito simples, vou estudar Romanos, que é mais profundo. Não, aí você perde a riqueza de uma porção como essa, né? As coisas simples, elas nos trazem uma riqueza muito grande, até mesmo da própria complexidade. Quando você olha para uma borboleta, por exemplo, quase ninguém para observar a beleza da borboleta, vai estudar. Então, assim, é uma simplicidade, mas uma complexidade. É o caso da oração. Ponto 2. Como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem
E aqui nós temos várias citações, Lucas 18:1, 1 Tessalonicenses 5:17, 1 Timóteo 2:8, e segue as referências. No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. E os apóstolos também perseveraram em oração. Pastor, se a gente dá uma lida em Atos dos Apóstolos, então vamos ver a oração impregnada nos 28 capítulos. E segue nas cartas paulinas do mesmo jeito. Né? É interessante, todos os capítulos de Atos, né, vai dizer algo sobre oração. Ela está presente ali. E por isso nós vemos o resultado do que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. E a oração é algo que está impregnado em toda a Bíblia, e principalmente na vida de homens de Deus, e principalmente na pessoa de Jesus. E aqui, como está dizendo, homens que tiveram experiência com a oração e não desprezavam a oração, às vezes desprezavam uma escolta de um exército, como está aqui o caso de Esdras, né? Mas buscou o Senhor e foram bem-sucedidos. Então nós precisamos entender que no Novo Testamento é nos apresentada ela tão essencial quanto o sono é essencial para o corpo, para a mente, como também o alimento é essencial para o corpo. Muito e nós vemos uma geração, a época, a gente tem negligenciado muito esse poder que a igreja tem nas suas mãos, né? Pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor já sobre isso. Professor, sobre os homens, como os homens de Deus viam orações, levavam isso muito a sério, né? Demais, né? E assim, oração era prioridade, seja qual fosse o problema, né? Eu acho tão interessante Atos, vocês estão falando de Atos, eu lembro do episódio de Pedro está preso, né, e a igreja em constante oração por ele, e o povo está lá orando, de repente quem bate na porta? Né? Essa é a resposta rápida à oração, né? É muito interessante, né? E isso fala da prioridade, fala do poder da oração, né? Deixa eu ler o ponto 3 aqui, que o nosso bloco está quase fechando aqui, e eu faço a pergunta que eu quero fazer para o senhor, pastor. A maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira como orar. Letra A. A quem a oração deve ser dirigida? E aqui a gente tem a resposta que é a Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. B. A postura do corpo na oração. Isso aqui é muito discutido hoje, pastor. Sim. O horário da oração, o lugar da oração, o decoro na oração, o estado do coração na oração. Já falamos sobre tudo isso aqui, pastor, mas a minha pergunta é o seguinte: que dificuldade para nós orarmos nesses últimos dias? Isso tem sumido das nossas igrejas, isso preocupa a gente demais, pastor. Será que eu estou tendo uma visão micro ou essa visão ela é macro, pastor? Ela está em todo lugar? Infelizmente eu posso até afirmar que é uma visão macro. Esta geração atual perdeu, né, o costume da oração. A Bíblia diz que Jesus tinha por costume orar. E era um costume que ele praticou durante toda a sua vida. Nós que às vezes já vimos de alguns anos servindo ao Senhor, nós vemos que a oração ela tem minguado em nosso arraial. Eu vejo um problema mais profundo concernente a não orar, é por perder a confiança no poder da oração. Que realmente a oração, ela resolve uma situação. E a gente passa a buscar, hoje nós temos tantos recursos, né, humanos, passa a confiar nesses recursos que nós temos hoje, muito mais acessível do que numa época do próprio Jesus, numa época passada, mesmo no Brasil, há 30, 40 anos atrás, o recurso aqui era muito pouco, muito escasso, e os crentes passavam a confiar muito mais e a depender da oração. Hoje, por nós não dependemos, temos assim, uma condição melhor, todas as áreas da medicina, financeira, as pessoas passam a depender mais disto. Aí me lembro da mulher do fluxo de sangue, era mulher de riqueza. Enquanto ela teve recurso, ela foi gastando. Mesmo que não tivesse um resultado positivo,
ela foi gastando o que tinha. Jesus foi o último recurso que ela foi buscar, quando não tinha nenhum recurso humano mais. E isso, infelizmente, é uma ação de quase todos nós. Enquanto tivermos um recurso para buscarmos humano, a gente está buscando. Num passado recente, os crentes primeiramente buscavam no Senhor. Porque muitas vezes não tinham recurso humano, financeiro. Aí confiavam no Senhor, buscavam e encontravam a resposta. E nós estamos precisando voltar à oração, voltar à prática real de oração, buscar o Senhor de verdade. A pergunta foi proposital, pastor, exatamente por isso, porque nós temos aqui a maneira que nós devemos orar. Primeiro, professor, aqui a nossa oração deve ser dirigida a Deus em nome de Jesus, isso é bíblico. Segundo, a postura do corpo na oração. Tem gente que fala, é só de joelho. Não, mas quem tem problema de joelho? Pode orar em pé, deitado, sentado. E os exemplos bíblicos são diversos da oração. Jonas orou na cruz, né? Não, Jonas orou dentro de um ventre. Ezequias estava enfermo, ou deitado, virou para o canto da parede. Não há uma postura física, há uma postura espiritual. Ótimo, pastor. Né? Mas tem que orar. Tem que orar. Né? Então isso aí. Agora, eu estou na igreja, eu tenho condição de ajoelhar, eu tenho todos a saúde para fazer isso. Aí eu fico sentado escutando ou de olho aberto, aí também é uma falta de respeito. Aí desrespeito. Né? Horário da oração. Todo o tempo. Não tem horário, né, professor? Está escrito que é para orar sem cessar, né? Não é só de madrugada que a filha é menor, né? Pastor. Lugar da oração. Tem lugar para orar, gente? Todo lugar. No trânsito, esse trânsito maluco de Caratinho, Joás, onde os motoqueiros estão fazendo raiva. É hora de dobrar a oração, né? Efésios 6, orar em toda ocasião, né? Todo lugar. Agora tem uma palavrinha aí que é de cunho jurídico também, o decoro na oração. A gente ouve muito isso aqui em julgamentos, né? O decoro diz respeito à sinceridade, à decência, à reverência no ato de orar. Não pode ser de qualquer maneira, né, pastor? É um coração temeroso, né? Quebrantado, e mais do que uma postura física, nós precisamos nos preocupar com uma postura espiritual, de decoro, de sinceridade, de temor, quando se coloca diante da autoridade máxima, que é o Senhor nosso Deus. Então, isso é muito importante, sim. E para fechar aqui, professor, estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Eu ouvi isso de um pastor uma vez, pastor Saulo, professor, que a melhor forma de orar é usando a palavra. Eu achei isso fantástico. Aí eu fui pesquisar alguns homens de Deus. Sempre eles estavam orando a palavra de Deus. Sim. E a resposta foi imediata. É a verdade, né? Declaração da verdade é outro nível. Muito bom, né? Precisamos orar, não precisamos, pastor? Sim, com muita certeza, muita certeza. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte importante dessa lição e eu quero te convidar a não sair daí. Voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas. Falei no primeiro bloco, bem no início, que estamos tendo a honra de receber aqui com a gente o pastor Saulo, é o pastor vice-presidente do nosso campo de Caratinga e também o pastor regional da ADEC em Apim. Pastor, nós falamos aí, encerramos o primeiro bloco falando da necessidade da oração. E agora nós vamos orar, né? Orar ensinando e ensinar orando também. A oração que Jesus ensinou. Dentro desse ponto 1 aqui, pastor, só quer destacar um tópico importante que o senhor viu de relevância e quer deixar um recado, uma mensagem para quem está nos assistindo, só fica à vontade. É o que a gente já falou bem, o que eu vejo mais importante a ser da oração é orar. A gente canta, a gente ensina sobre oração, prega sobre oração, mas o efeito real da oração é quando nós oramos. Como o senhor disse no primeiro bloco, eu tenho lido algumas biografias de alguns homens que oraram, e o que mais me chamou a atenção é que as falas são muito parecidas. Homens que tiravam períodos longos de orações, períodos muito longos, e diziam assim que não oravam quase nada. Eles percebiam que, apesar de nós pensarmos que eles oravam muito, eles diziam que não. A oração que nós entendemos que ela nunca vai ser demais. E nós precisamos voltar a essa prática real de nos colocar diante de Deus, principalmente vendo como estamos aproximando dos dias do fim, quando Cristo vai arrebatar a sua igreja.
Algo mais importante que eu percebo nesse primeiro tópico que nós estudamos aqui é a necessidade real de orar. Pastor, professor, hoje a gente tem tempo para tudo. E foi feita uma pesquisa recente agora que nós brasileiros somos um dos que mais usamos as redes sociais. A estatística é triste, pastor, que nós brasileiros nós ficamos muito mais tempo nas mídias sociais do que em tempo de oração. Isso assusta a gente demais, tá? E assim, a utilidade disso, né? Às vezes está lá vendo um monte de coisa que você nem lembra depois no final do dia, né? Um monte de coisa sem sentido. Não edifica. Não edifica em nada, não produz crescimento nenhum, né? E nem faria falta, né? A oração é o contrário disso, né? A oração produz uma força que não tem como medir, né? Então, essa força não é por causa da oração, é por causa de com quem nós estamos falando, né? A gente costuma até dizer que a oração é poderosa, que há uma oração forte, que há poder na oração, mas assim, não é na oração em si. Né? No objeto da oração. O poder está em com quem a gente está falando enquanto ora, né? O poder é dele, né? Pastor, eu acho que a gente precisa mudar muito a forma de orar, porque hoje está havendo muito determinismo na oração. Eu declaro, eu rogo, eu declaro, eu faço isso, eu faço aquilo outro, quando nós deveríamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. A gente vê muito isso. Vamos lá, a oração que Jesus ensinou. Pastor, professor, eu vou ler os tópicos que a gente comenta, tá? Ponto 1, Jesus não condenou a oração em público. Ponto 2, Jesus quer que sejamos discretos. E ponto 3, não useis de vãs repetições nas orações. Há uma discussão muito grande, pastor, que Jesus condenou a oração em público. Jesus condenou a forma que os fariseus faziam. E não é oração em público. Então, se Jesus tivesse condenado a oração em público, como é que a gente vai fazer um culto ao ar livre? Como é que vai orar ao ar livre? E ele próprio orou muito em público, né, em momentos, por exemplo, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Ele ora e faz uma oração em público. E o que eu acho interessante, de olhos abertos, a Bíblia diz que ele está em pé, ele ergue os olhos para o céu e ora. Na cruz, como já foi dito, ele orou também uma oração em público. É claro que o que o Senhor condena dos fariseus é o desejo de ser visto, que é o segundo subtópico aí. Ele quer que nós sejamos discretos. Pessoas que oram e querem tocar trombeta, anunciar que está orando. E é muito comum, nós estamos falando sobre redes sociais, a gente vê pessoas orando, às vezes em lugares à parte, no monte. E há um tempo atrás eu até indaguei a um companheiro, um pastor, e ele estava postando de vez em quando alguns períodos de orações nos montes, e ele dizendo, sozinho aqui na presença de Deus, e tirando foto. Eu perguntei, se o senhor está sozinho, quem está batendo essas fotos? O senhor está dizendo que está sozinho orando, quem está tirando as fotos? Eu acredito assim, que se só de estar orando e tirando foto, já está atrapalhando o propósito da oração, que a oração é um momento de você entrar no quarto, no sentido espiritual, e estar com Deus. Se eu começo a divulgar e querer, né, mas Jesus não condena a gente a orar em público, orar diante das pessoas, porque ele condena um coração orgulhoso, um coração que se exalta porque ora. O problema está aí no coração, não na postura e no lugar que a gente está orando. Desde a primeira lição, pastor e professor, eu venho falando isso, que Jesus vem trabalhar a motivação que está no nosso coração, Sim. no meu coração. O que me motiva a fazer isso? É para a glória de Deus ou para um galardão aqui embaixo na terra? Jesus vem trabalhar isso, ponto. E aqui na oração não é diferente, não. Inclusive, essa passagem aí que é interpretada equivocadamente como um ensino de Jesus para não orar publicamente, ele está mandando entrar no seu aposento e fechar a porta e falar com Deus em secreto, né? Ele está falando dessa sinceridade, dessa discrição, né, que deve haver como postura, né, diante de Deus. E isso não é uma proibição de orar publicamente. Isso Jesus está fazendo, na verdade, um trocadilho, né? O aposento que ele se refere ali é a despensa, muito comum nas casas naquela época, né? A despensa é onde só o despenseiro tinha interesse em visitar, né? O dono da casa na despensa, o despenseiro não vai incomodar. Então ele vai estar
sozinho, só ele e Deus, né? E a despensa é o lugar onde fica o alimento, né? Jesus está fazendo um trocadilho que a oração faz parte da vida devocional. Assim como a gente precisa do pão todo dia, a gente precisa falar com Deus todo dia, né? A gente precisa do alimento para o nosso corpo, né? A gente precisa do alimento para a nossa alma também, né? E esse vem pela devoção a Deus, pela oração, pelo jejum, né? Pela busca da palavra. Verdade. Bom, já vai nós falar de livro de novo, pastor. A gente sempre fala isso aqui. Dong Yulan, ele sempre falava desse serviço a Deus, ele destacou sempre a necessidade de oração, e ele sempre trabalhou isso que você está falando, professor, mas ele sempre usava uma palavra grega que trazia a conotação, que traz a conotação de economia, que nós temos a economia de Deus. É dispenseiro. Ele sabe o que o outro precisa, ele pega o que o outro precisa e serve. Bom, para mim fazer isso, eu preciso também ter essa economia na minha mão. É oração, é o suprimento. A dispensa precisa estar cheia, né? É o suprimento. E o dono da dispensa está sempre cheio lá, né, pastor? Isso Sim, aí, a dispensa nunca estará vazia. nunca. É muito bom isso aí. O pastor, o senhor já falou aí da questão de ser discreto, né? E para a gente fechar esse tópico aqui, não useis de vãs repetições nas orações. É um outro negócio também, professor e pastor. Se a gente não estiver concentrado na oração, começa a repetir, começa a falar coisas que não deve. Isso precisa de uma disciplina, de um foco na oração, não é? Por isso esse ensinamento é tão importante para nós. Sim, também existem muitas religiões, mesmo na época de Jesus já existiam, religiões que usavam a oração como se fosse um mantra. Ficar repetindo algumas palavras de maneira contínua por muito tempo. E hoje a gente ainda sabe que existem religiões que fazem assim, né? Até mesmo religiões orientais, hoje até mesmo dentro do cristianismo, e ele vai proibir isso, porque a palavra repetida acaba se tornando uma coisa formal, sem vida. O que eu percebo é que Jesus quer que a oração seja algo que proceda do coração e que a gente esteja atento ao que está orando, que esteja colocando realmente a nossa vida naquela petição, ou naquela adoração, naquele momento de comunhão. Tem um dos hinos da nossa harpa que fala sobre oração. Aí ele fala que se você se colocou diante de Deus, a última estrofe, e não encontrou a paz que o Senhor tem para dar, é porque o Senhor sentiu que seu coração não se abriu. É o hino que fala, quando tudo perante o altar estiver. Então, se a gente orou e não conseguiu encontrar a paz que o Senhor tem para dar, é porque o Senhor sentiu que o nosso coração, nossa alma não se abriu, depositando tudo no altar. Então, a oração com repetições contínuas, vãs repetições, são repetições vazias, sem vida. E a gente precisa vigiar, mesmo que não precisa orar, às vezes, um tempo tão prolongado, mas o período que orou, põe o coração naquela oração. Se coloque, como a Bíblia diz, que o rei fez, né? Ele orou, a Bíblia disse, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas. Mas Deus ouviu a oração, as palavras que ele usou, foram poucas palavras, poucos minutos de oração, e foi suficiente para ter uma resposta. Eu acho interessante o termo original ali nessa passagem, né, para vãs repetições, bataloquicete, né? Vãs repetições é algo como tagarelice, né? É como se alguém estivesse gaguejando, repetindo palavras sem sentido nenhum, tagarelando, né? Vem do verbo aí batalogueu, né? É alguém que está tagarelando, alguém que está balbuciando palavras sem conexão uma com a outra. Aquela coisa da criança com o cachorro atrás, né? Algo daquele tipo, né? Porque o coração não está nela. Tem um monte de palavras ali e nenhuma delas está ligada uma com a outra, nenhuma delas, você junta tudo, não faz sentido nenhum. A vã repetição aqui seria isso, algo nesse sentido, né? O que Jesus está condenando aqui. É aqueles adoradores de Baal lá no Antigo Testamento, que ficaram do nascer do sol até o meio-dia. Baal, responde-nos. Essa é a oração. Só Metade isso, do dia gasto com isso, né? Isso que é coisa mais vã do que isso, que é mais tagarelice do que isso, né? Ou no Novo Testamento também tem outro exemplo, que é aqueles cidadãos de Éfeso, né? Dizendo que a Diana dos Efésios, né,
grande é a Diana dos Efésios. E eles repetiram aquilo por 2 horas. 2 horas de uma oração cheia de vãs repetições, cheia de tagarelice, né? Então não faz sentido nada daquilo, e são palavras soltas ao vento que não vão produzir nada, né? Porque aquele para quem está sendo direcionado não vive, para começar daí, e as palavras são soltas e palavras repetidas mecanicamente. Oração não deve ser algo mecânico assim, não somos robôs, né? Somos seres conscientes, a gente precisa ser sincero na oração, né? A oração é a alma, é o espírito, ele precisa orar dessa forma, tem que usar de muita consciência. Por isso que eu li sobre isso e resolvi falar de muitos homens de Deus que oraram a palavra de Deus. Então isso é extraordinário. Bom, pastor e professor, nosso tempo está quase fechando aqui. Vamos só falar um pouquinho aqui sobre a oração e jejum. Tem 2 tópicos aqui, 3 na verdade, muito bom. E a gente vai só ler aqui também, a gente comenta para fechar. Oração e jejum. Oração e jejum é uma combinação perfeita. E a gente tem inúmeras passagens combinando essa junção aí. 2, o aspecto bíblico sobre o jejum. E ponto 3, o ensino de Jesus sobre o jejum. Pastor, orar e jejuar é um papel nosso da igreja. E é um outro assunto que está, vamos falar assim, que está muita gente nova aí. Esquecido, né? Esquecido. Infelizmente, né, pastor? E da mesma forma que se sabe hoje, que a ciência mesmo diz que a oração faz bem, o jejum também faz para o próprio corpo. Eu fico admirado que eu tenho lido algumas pessoas do meio secular que diz que de período em período tira um período de jejum para purificar o corpo. O pensamento dele, o objetivo é só esse. Então nós podemos perceber que para nós cristãos, a oração acompanhada do jejum, ela vai ter muito mais eficácia. Aqui o título aqui do subtópico, oração e jejum, uma combinação perfeita. É como se nós disséssemos aqui para nós mineiros, o arroz com feijão. A combinação perfeita. O queijo com a goiabada. Perfeito. Então a oração e o jejum se complementam. E a verdade é que nós temos perdido tanto a prática da oração, como também a prática do jejum bíblico. O jejum bíblico. Não passar fome, mas jejuar com objetivo, com um alvo a alcançar enquanto ora. Isso é muito importante para nós resgatarmos para o nosso meio novamente. Professor, olha o que o pastor Saulo falou, muito importante. Na Bíblia, isso nós falando do aspecto bíblico do jejum, tá? Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. Primeiro, o ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Ponto 1. 2, o da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por causa de alguma praga, uma derrota sofrida em alguma batalha ou ameaça. E 3, o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Olha que extraordinário isso aqui. E pela lei de Moisés nós vamos ver mais um monte de aspecto aí do jejum. Olha a importância disso aí, professor. Então não é de qualquer maneira, né? Pela lei, né, tem um jejum que lá anual, em 16, né, anual. Os fariseus, a quem Jesus está chamando de hipócrita aqui nessa passagem, né, eles faziam 2 vezes por semana. Eles têm que fazer 1 vez ao ano, eles fazem 2 vezes por semana. Por quê? Para se amostrar, para ser visto pelos homens, né? Então Jesus não está condenando o jejum também, né? Ele está condenando... Direcionando o coração enquanto jejum. Tanto é que ele fala, quando jejuares, né? Ele não fala se jejuares, ele fala quando jejuares. Ele está aprovando a prática do jejum. Porque a gente ouve cristãos hoje, né, que são até famosões aí, né, são seguidos pela moçada e tudo mais, dizendo que, jejuar, eu já fiz muito jejum, sabe o que eu consegui com o jejum? Fome. Desmerecendo, eu nunca ouvi bobagem maior do que essa, né? Se o sujeito, a única coisa que ele conseguiu com o jejum foi fome, ele não fez o jejum bíblico. Né? Exatamente. Né? Porque a ideia do jejum bíblico é mortificar a carne, né? Disciplinar o corpo, para que o corpo, estando funcionando com mais harmonia, né,
de forma mais perfeita, ele esteja mais apto para receber o alimento espiritual. Né? Interessante que o jejum, ele é uma forma de uma autodisciplina. Primeiramente no aspecto físico do ato. Mas eu conversei mais cedo com alguém, todas as nossas ações, elas vão trazer um resultado. A gente jejuma, sacrificando um dia nosso corpo, o período que a pessoa quer, e isso vai o motivar e vai lhe treinar para também rejeitar coisas espirituais que lhe possam ser prejudiciais. O jejum é um treinamento que a pessoa tem para conseguir se disciplinar e dizer não. Dizer não a muitas coisas que seriam mais difíceis para ele se ele não jejuasse. Então eu não vejo, como o professor João diz aí, essa pessoa que diz, nós não vemos o jejum como a única coisa que vamos conseguir com o jejum é passar fome. Nós vemos o jejum, né, professor João, como uma disciplina, uma autodisciplina para treinar o nosso caráter, treinar a nossa estrutura cristã a rejeitar as coisas também. Eu vou fazer uma comparação hoje, pastor. Hoje, se eu estiver errado, só fica à vontade em corrigir, tá? Mas da mesma forma que hoje está na era fitness aí, que o corpo precisa do exercício físico para se manter esbelto e até forte para enfrentar algumas demandas da vida, o espírito também precisa do jejum para se fortificar. A academia de Deus é o jejum. É o jejum. E assim, ainda que você não faça um jejum bíblico, não vai ser fome a única coisa. Se você fizer um jejum, você vai ter inúmeros benefícios, ainda que você não esteja com propósito espiritual nenhum. Em 2016, né, um biólogo, Yoshinori Ozumi, né, foi premiado com o prêmio Nobel, né, de medicina, prêmio Nobel, por conta de um trabalho dele inovador falando da autofagia, né, um processo que as células fazem quando o organismo está em jejum. E aí ele fala dos benefícios daquilo, né, para a saúde, né, o colesterol, o nível de colesterol, né, contra a diabetes, contra até o mal de Parkinson, até Alzheimer, né, funciona na prevenção de doenças assim gravíssimas. Um jejum feito corretamente, um jejum feito, e assim, feito de forma medicinal. Aí você imagina então, se você faz um jejum de qualquer tipo e o único benefício que você tem vai ser a fome. E na palavra, então, Deus no começo já foi falar sobre a oração, que é benéfica ao corpo, a oração. O jejum também estamos vendo que é o que nós podemos deduzir, que nada que Deus nos mostra a fazer, nos ensina a fazer, vai nos prejudicar. Pelo contrário, vai ser algo benéfico espiritualmente e também algo benéfico para o nosso corpo. Porque o jejum, ele purifica o corpo humano. Tem pessoas que praticam jejum de 3, 4 dias apenas com sentido medicinal de saúde. E é benéfico. Quanto mais se for um jejum direcionado, com oração, vai beneficiar espiritualmente e também vai nos trazer benefício físico. Muito bom. Né? O IPDC nunca traz prejuízo. Nunca traz. É o ensino de Jesus, né? Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário e espontâneo, isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais, e nós já falamos desse motivo. É uma entrega, pastor. É uma aproximação de Deus, isso é muito bom. Sim. Pastor, quero agradecer ao senhor pela presença de hoje. Joás, muito obrigado. Nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Espero que você tenha sido enriquecido pela palavra de Deus e nós queremos aqui te agradecer. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos novamente e nós queremos agradecê-lo pela companhia. Deus te abençoe e até lá.